O assunto agora é denúncia de venda de casas populares. Nós mostramos algumas denúncias aqui, em especial eu recordo com você a situação que está acontecendo no Altos do Parque 2. Vamos acompanhar, na sequência, uma entrevista ao vivo com o secretário de Habitação aqui da capital, Dr. Djalma Sabo Mendes, que já está conosco aqui nos estúdios. Veja, vamos relembrar essa matéria. O residencial Altos do Parque 2 foi entregue em 2014. Na época, 638 famílias de baixa renda foram beneficiadas através do programa Minha Casa, Minha Vida. Passados 3 anos, muitas casas já foram vendidas. E quem confirma são os próprios moradores que não querem se identificar. Em um dos casos, a ousadia é tanta que um homem anuncia até em um site de vendas, além de buscar comprador por um aplicativo de mensagens. Do parque ali onde é para baixa renda. Então eu achei uma coisa assim injusta, porque as casas lá não podem ser vendidas, né? Com o marido desempregado, 2 filhas e pagando aluguel, a família passa por dificuldades. Estou passando muita dificuldade. Muita dificuldade, tá faltando até as coisas básicas. Eu não tenho mais dinheiro para pagar nem o aluguel da minha casa, entendeu? Eu não tenho mais dinheiro para comprar mercadoria. Bem, eu estou recebendo mais uma vez aqui no programa SBT Comunidade o doutor Djalma Sabo Mendes. Da última vez, doutor, o senhor esteve aqui como defensor público, né? Geral do Estado. O senhor que ocupou essa função por cerca de alguns anos, né? Esteve à frente 4 anos, né? À frente, doutor? Eu estive 2 anos. Sim. Né? Depois eu me afastei e retornei por mais 4 anos. Por mais 4 anos. Então, Total. ao todo, o senhor ocupou aí a função de defensor, representando o Estado, liderando o Estado de Mato Grosso durante 6 anos. E agora ocupa uma função importante, que é secretário de Habitação, está diretamente ligada à questão das políticas públicas, a questão social, que é de extrema importância. Doutor Djalma, eu agradeço ao senhor pela sua vinda e por estar aí encarando essa bomba aí, que são denúncias a respeito de venda de casas populares. Bom, primeiramente, Agnello, é um prazer retornar aqui ao seu programa, líder de audiência. Muito obrigado. E estar levando a informação para as pessoas em relação a não só essa questão das denúncias, né? Que realmente isso é muito grave e nós iremos adotar as providências, estamos adotando as providências necessárias, mas também esclarecer, né, que a nossa pasta hoje, ela cuida da área de habitação e regularização fundiária. Doutor Djalma, qual que é o processo inicial para que a família possa ter direito a uma casa popular? Através da parceria do governo federal, município, no programa Minha Casa Minha Vida. Bom, o governo federal, quando ele lançou a lei em 2009, criando o programa Minha Casa Minha Vida, estabeleceu faixas, né, de rendas para que as pessoas que se inseriam naquelas faixas, elas pudessem ser beneficiadas, né, ou contrair um financiamento para a aquisição da sua casa própria. Nós lidamos, né, com a faixa 1, que é aquela faixa de renda para quem ganha até R$ 1.800. Até R$ 1.800, isso a renda da família. Isso. Que pode ser ali uma renda somada entre o ganho do esposo e da esposa. O núcleo familiar. O núcleo familiar. Até R$ 1.800 tem direito. Isso. Bem, essas inscrições são feitas na prefeitura, na Secretaria de Habitação? Não, hoje Cuiabá, ela adotou uma sistemática que as inscrições, quando é lançado um programa, no caso do Faixa 1, né, as pessoas elas se dirigem, né, no seu bairro, ali na sua região, aos centros de referências de assistência social, os CRAS, né, e ali ela faz ali a sua inscrição. Então ela vai receber,
né, um código, um número, e a partir dali a Secretaria Municipal de Assistência Social fará então aquele cadastramento, né, e todo aquele processo, né, que culminará com o sorteio daqueles beneficiados. Quais os critérios que são adotados para a separação destes nomes? Porque é quase sempre o número, ou sempre o número de inscrições são muito acima das casas que estão ali sendo oferecidas. Quais os critérios que se chega para separar estes nomes? Bom, como eu estava dizendo, então, dentro daquele universo de inscrições, né, então a Secretaria de Assistência Social, ela faz um levantamento, uma pesquisa, se aquelas pessoas que se inscreveram realmente estão aptas a participar do sorteio, se de fato, né, ela se enquadra naquela faixa, né, daquele programa, e é publicada uma relação das pessoas aptas e aquelas que são. Essa pesquisa, doutor Djalma, ela é feita através de documentos somente ou há também a pesquisa onde um funcionário, quer seja da Secretaria de Ação Social ou de Habitação, vai até o endereço que está ali apontado pela família que está solicitando uma residência? Então, é uma equipe, né, de assistentes sociais, certo, que vai em loco, né, visita essas famílias, faz uma entrevista, um estudo socioeconômico, certo, né, porque ali você vai identificar as pessoas idosas, mulheres, portadores, né, de algum tipo de deficiências. Então, é uma equipe que vai no local, né, para fazer esse estudo socioeconômico. Até que ponto, doutor Djalma, nós podemos confiar nessas pesquisas? Estou sendo assim muito franco com o senhor, porque eu quero entrar exatamente nessa denúncia de venda de casa. Até que ponto isso é confiável? Até que ponto essas informações que chegam para a Secretaria de Ação Social ou para a Habitação é confiável? Olha, nós temos que partir de um princípio, né, que a boa-fé se presume sempre, né? Existem casos de desvios de conduta, né, e esses desvios naturalmente são apurados, mas é um volume naturalmente menor, né, pequeno em relação à grande quantidade. Então são pessoas realmente que fazem um trabalho sério, né, são servidores, são profissionais que realmente vão fazer aquele cadastramento, vão fazer aquele relatório social, econômico, para aí sim o passo seguinte ir ao sorteio. Certo. Acontece o sorteio, sai ali a lista dos contemplados. Recebem ali, obviamente, as chaves da residência. Qual é o prazo máximo para a ocupação desse imóvel? Isso. Como então Cuiabá, eu estava dizendo, a Secretaria de Assistência Social então faz esse trabalho até o sorteio. E aí a nossa Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, então, já com a relação das pessoas beneficiadas, nós vamos então fazer aquela entrega, né? Geralmente faz aquele evento, faz aquela reunião, chama todos os... Certo. E a partir do momento em que a pessoa ela recebe as chaves, ela tem um prazo de ocupação de 30 dias. 30 dias? Isso. Esse é o prazo limite? É um prazo limite, mas pode, por razões justificadas, ser prorrogada por mais 30 dias. Certo. Quais seriam estas razões justificáveis que permitiria aí mais 30 dias? Olha, Guinelo, aí caso a caso é analisado. Certo. Mas no máximo aí, mas 60 no máximo, dias, 60 dias, 60 dias a casa tem que ser ocupada. Exatamente. Porque presume-se, obviamente, doutor, que quem ganha uma casa é porque ora paga aluguel, ora está morando de favor, ora está dentro de um barraco em um local de risco, ora está em alguma situação que obviamente implica numa necessidade de mudança urgente, emergencial. Não seria isso? Sim, não tenha dúvida. Certo. É um programa para reduzir o déficit habitacional. Certo. Então, para atender aquelas pessoas realmente que não têm a moradia, que inclusive um dos requisitos é não ter um imóvel, né, em seu nome. Então, é justamente para, né,
permitir que aquela pessoa tenha a sua casa própria. Doutor Djalma, nos chega algumas denúncias. É claro que o senhor assume essa pasta agora. O senhor, sem dúvida nenhuma, é um dos excelentes nomes da Defensoria aqui do Estado de Mato Grosso, com a sua experiência, com a sua competência, com a sua honestidade, com o seu trabalho. O senhor é um homem de grandes serviços prestados para o Estado de Mato Grosso e a população mato-grossense reconhece isso daí. O senhor agora exerce uma função importantíssima, como dissemos no início, que é cuidar dessas questões das políticas públicas sociais. Aguarda só um minutinho o telefone aí, que daqui a pouco eu vou abrir o telefone para falar, ainda não é o momento. Então, doutor, muitas denúncias chegam. Pessoas que fazem inscrição, desaparecem as inscrições. Recebe o protocolozinho ali, o nome vai ver, o nome não consta mais na relação. Pessoas que ganham, que são sorteadas, mas antes mesmo delas serem contempladas com a chave em mãos, os nomes desaparecem das listas. E o que é mais grave, são pessoas que recebem as casas, como nós mostramos, e nós temos o exemplo ali do Altos do Parque, e que simplesmente utiliza a casa para fins de comércio. Não precisa de casa, não ocupa o imóvel. Nós temos só no Altos do Parque, no Santa Terezinha, mais de 200 imóveis fechados e grande parte desses imóveis já foram comercializados e vendidos. Quais os critérios para se buscar reaver esses imóveis novamente, doutor, uma vez que há uma ilegalidade nisso? É importante, Aguinaldo, essa entrevista e levar isso para a população, porque, primeiro, a pessoa que utiliza esse meio, né, de comércio, seja o aluguel, seja a venda, ela vai ter sanções, né? Sanções na esfera civil e na esfera criminal. Certo. Né? Então, quando nos chega uma denúncia como essa, nós instauramos um procedimento interno e deslocamos a nossa equipe para fazer, né, uma apuração realmente desses fatos. Então, a equipe nossa da Secretaria desloca, né, até esses residenciais e realmente nos chegam muitas denúncias. Nós temos casas sendo vendidas através das redes sociais. Na OLX, como nós estamos mostrando agora para o senhor, essa casa é lá no Altos do Parque. Está sendo oferecida de forma vergonhosamente através de um canal de venda de imóveis pela rede social. Sabe, isso é uma prática ilegal, doutor. Isso, como eu disse, né, configura crime. Sim. Né? Porque você está, um programa que tem a finalidade de atender, né, aquela pessoa necessitada, e se ela está usando esse expediente, ela não precisa. Não precisa. Ou seja, ela está tirando o direito de outra pessoa que está na fila. Desse jeito o déficit habitacional nunca vai baixar, nunca vai diminuir, né? E nós recebemos quase que diariamente lá na Secretaria casos de pessoas portadoras de deficiências, pessoas idosas que estão aguardando aí na fila, tem a sua inscrição, não foi sorteada ou ficou ali num cadastro de reserva e que poderia realmente é uma pessoa necessitada, mas que está fora e sendo prejudicada por atitudes como essa. Doutor Djalma, a razão da gente ter convidado o senhor para estar aqui é porque, primeiro, que a gente tem uma confiança, eu particularmente, eu deposito uma confiança muito grande no senhor, como eu disse minutos atrás, por conta do que eu sei o quanto que o senhor é comprometido com as questões públicas e sociais. Obrigado. O senhor tem sido um grande defensor público, mesmo não estando atuando na defensoria, mas o senhor continua sendo um dos grandes defensores públicos que nós temos no Estado. Será que já não está na hora, doutor Djalma, tendo o senhor à frente dessa importante pasta, da gente ver as coisas sendo passadas limpas no que diz respeito a essa questão da habitação? Porque fatos como esse não acontecem só em Cuiabá, acontecem em Várzea Grande, em Rondonópolis, no Brasil inteiro. Mas é revoltante e nos deixa um tanto quanto indignado quando você vê pessoas que têm 4, 5, 6 casas populares alugadas, vendeu já mais de 3, 4, 5 casas populares, atua como um verdadeiro corretor imobiliário de forma ilegal, sem ter o Cresce,
né, vendendo casa popular a R$38 mil, a R$40 mil, trocando por carro, trocando por sítio, trocando por chácara, trocando por bebida alcoólica em boteco, contas atrasadas. Ou seja, está na hora de tomar essas casas e destinar essas casas para quem precisa? E é o que nós estamos agora fazendo. Nós estamos levantando, né? Temos ali uma quantidade de denúncias muito grande, inclusive uma encaminhada aqui pelo programa, né? E nós vamos também sentar junto com a Caixa Econômica, porque ao final de concluída essa apuração e esse relatório, nós remetemos para a Caixa Econômica que quem irá acionar na Justiça Federal a retomada, a reintegração daquele imóvel. Sim, porque a Caixa Econômica ela ainda continua sendo dono do imóvel, uma vez que essas casas são financiadas com parcelas pequeninas de R$45, mas continua sendo ainda da Caixa Econômica. Exatamente, e essa venda, ela é nula, né? Esse contrato ele não tem efeito nenhum. Então a pessoa que está adquirindo ou que celebra ali um contrato de locação, há que se dizer que ali é um contrato nulo, não existe, né? Agora, isso pode trazer consequências até a pessoa que aluga, por exemplo, a sua casa, caso o locatário não pague o aluguel, por exemplo, ele não vai poder receber porque aquela relação ali ela é nula, não existe. Não né? tem validade alguma, né? Exato, então as consequências, e talvez muitas pessoas adquirem por desinformação. Sim. Né? Então, ou por completa ciência do que está fazendo, né? E que está disposto a assumir as responsabilidades também, as suas consequências. 3028 97 50, linha aberta a partir de agora com a população de Cuiabá. Nós queremos ouvir aí a população, caso você tenha uma denúncia a fazer ou uma pergunta a fazer ao secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Dr. Djalma Sabo Mendes. Fique à vontade, a partir de agora, a sua alegação vai ser bem-vinda. Dr. Djalma, o senhor vai colocar a sua equipe na rua fiscalizando estas casas ou não? Sem dúvida alguma. Certo. Eu quero aqui, inclusive, levar essa informação para a população que nós estaremos executando essa fiscalização. Então, se porventura for detectada, pode ter certeza que nós iremos apurar com todo rigor, iremos encaminhar para a Caixa Econômica para tomar as providências de retomada desse imóvel e também para a Polícia Federal, para que ela apure a conduta criminosa tanto de quem vendeu como daquela pessoa que adquiriu. Ok, tem gente na linha para falar conosco. Boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Eu falo com quem? Wallace Nogueira de Santos. Pois não, Wallace, a sua participação e de onde? De Várzea Grande e Serra Dourada. Certo, certo. Vale a pena lembrar que o secretário Djalma é secretário de Habitação aqui de Cuiabá. Mas, pois não, a sua pergunta. Guilherme, eu queria saber que tem muitos pessoal da lei também aí que adquire muitas essas casas, sendo que tem gente em necessidade aí que precisa dela e outros tomando no lugar, entendeu? Entendi. E eu queria saber também se caso uma pessoa que é solteira e poderia estar adquirindo essa casa aí que tem renda de menos de R$1.200. Doutor Djalma, obrigado pela sua participação, amigo. Pessoas solteiras, elas podem ter direito a uma moradia? Sim. Estando dentro da renda ali, na faixa etária de até de R$1.800. Exatamente. O faixa 1, né, que é essa, que é totalmente financiado pela Caixa Econômica, que nós trabalhamos, a renda até R$1.800 e os outros requisitos, como eu disse, não ter um imóvel no seu nome, então, naturalmente, ela pode participar. Obviamente, a prioridade é para famílias, crianças, pessoas com necessidades especiais. Enfim, existe todo um critério também aí de avaliação. Né? Por isso que vai a equipe da Secretaria de Assistência Social fazer aquele relatório, né, para aquelas pessoas que foram as beneficiadas, para ver se elas realmente estão aptas ou não. Tem mais uma ligação, boa tarde. Boa tarde. Eu falo com quem? Abel. De onde, amado? Do Itamaraty. Pois não, a sua participação. Eu queria fazer uma pergunta para o nosso amigo aí, que Doutor Djalma. referente. Eu tenho um filho especial,
E a gente entrou no negócio da Caixa Econômica. Isso já vai para praticamente já 15 anos que a gente está esperando isso aí. Na época era uma senhora que via essa parte aí, que daí ela mandou pra gente protocolar uns documentos onde protocola o documento. Aí ficou pra gente pegar a casa e a gente nunca pegou. Eu tenho um filho especial de 18 anos e eu queria saber assim da parte dele. Eu tenho os documentos tudinho aqui que consta. A gente já viu um monte de acontecimento, de relato que passa na televisão, de pessoas, que nem você acabou de falar aí, tem pessoa que tem 5 casas, 6 casas, e a gente, muitas das vezes, que precisa, necessita, eu nunca consegui isso aí. Eu queria saber um veredito da parte dele, referente à minha pessoa aqui. Obviamente ele precisaria ter conhecimento de todos os trâmites que o senhor tem, né? Mas, doutor, é uma angústia externada aí de pessoas que já estão há anos esperando por uma oportunidade de uma casa e que não conseguem. E nesse caso aí, Abel, o que eu posso, né, pedir para você ou nos procure lá na Secretaria de Habitação, que nós iremos levantar essas informações para que você tenha um esclarecimento realmente do que possa ter acontecido. Caso você não tenha condição, né, de se deslocar, você falou que tem um filho, né, com necessidade e por algum motivo você não possa ir, passe o teu contato aqui para a produção do programa, nos repassar, que aí nossa equipe fará uma visita na sua residência para que a gente possa levantar maiores informações para te dar realmente uma conclusão com mais segurança, com mais certeza. Certo. Nossa entrevista já está chegando. É a última ligação, tá bom? A última ligação. Boa tarde, com quem eu falo? Alô? Eu falo com quem? João Ferreira. João Ferreira de onde, amado? Olha, eu cuido do idoso aqui de Cuiabá. Certo. Pois não, seu João Ferreira. Eu cuido do idoso. Sim. E eu quero saber, por exemplo, que documentos que eu posso levar, eu tenho que levar para fazer a inscrição dessa casa própria aí. Certo. Minha casa, minha vida, né? Ok. Quais os documentos, doutor Djalma? Naquela primeira inscrição, como eu disse, basicamente são os documentos pessoais, né? Comprovante de endereço. Isso. Né? Comprovante de endereço, RG, CPF, isso. Título de eleitor. Isso, aqueles documentos básicos pessoais. Isso, porque se é casado, certidão de casamento, se é solteiro... Vai ser preenchido uma ficha ali. Isso, e qualquer outra informação, como eu disse, aí a equipe vai levantar maiores informações. Mas aquela inscrição são os documentos básicos mesmo, RG, CPF, certo. Comprovante de endereço. Bem, nós temos aqui, nós estamos entrevistando nesta manhã, já tarde, o doutor Djalma Sabo Mendes. Doutor Djalma, eu quero agradecer ao senhor pela sua vinda e por esse compromisso que o senhor acaba de assumir com a população de Cuiabá, de que vai botar o dedo nessa ferida e vai atuar como um agente fiscalizador para reaver estas casas que foram vendidas, comercializadas de volta. Né? Eu até quero lhe pedir que em algum desses momentos de fiscalização a nossa equipe esteja presente para acompanhar exatamente como vai ser feito todo esse processo. Seria possível? Sim, nós estamos à disposição. Vamos manter o contato. Sim. E o que eu quero aproveitar aqui, o Sim. espaço, né, para passar um telefone lá da secretaria. Caso tenha alguma denúncia, ligue no 3313-9616, tá? Que ali nós iremos registrar, né, aquela ocorrência e aí naturalmente nós iremos levar adiante essa apuração. E eu me coloco, Agnello, à disposição. Hoje nós estamos falando especificamente dessas denúncias, mas dentro da secretaria nós temos, né, o nosso objetivo é trabalhar, né, para que Cuiabá, uma capital, que nós estamos aí caminhando para os 300 anos, e que tem uma política habitacional consistente, realmente, uma política de regularização fundiária plena. Então, é essa missão que eu estou me colocando à disposição
para retornar ao seu programa, para que a gente possa com certeza. discutir. Eu quero muito falar com o senhor a respeito exatamente dos projetos que o setor da habitação tem para a capital, dessa questão importantíssima que é a regularização fundiária, né? A regularização de muitas moradias aqui da nossa capital. Eu não tenho dúvida e pode ter certeza, doutor Djalma, eu quero o senhor aqui conosco, presente, ativo, viu, Martira, aqui no programa, a fim de que a gente possa tratar dessas questões de forma pontuais, mas aprofundada também. Obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço, Muito obrigado, mais uma vez. Muito agradecido pela sua pelo presença. Pelo convite, estamos sempre à disposição.